Marco temporal não. O Supremo Tribunal Federal trouxe de volta para votação em plenário, que deve correr durante todo este mês de setembro, a questão da aplicação da tese jurídica do marco temporal, que estabelece a data de 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição Cidadã, para que povos originários exijam a posse de suas terras. O relator da ação, ministro Edson Fachin, rejeitou a tese de que o próprio Supremo Tribunal Federal teria estabelecido a ideia de 5 de outubro de 1988 como marco temporal, com o julgamento da questão da reserva de Raposa Serra do Sol em 2009. Só faz essa ordem de compreensão, com todo respeito, quem chama todos de índios, esquecendo das mais de 270 línguas que formam a cultura brasileira. E somente quem parifica os diferentes e as distintas etnias pode dizer que a solução tem que ser a mesma sempre. Quem não vê a diferença não promove a igualdade. Os dois ministros nomeados por Jair Bolsonaro, que disse que não demarcaria 1 centímetro de reserva indígena em seu governo, Nunes Marques e André Mendonça, sem nenhuma surpresa, votaram a favor da tese do marco temporal. Ainda que Mendonça não tenha concluído seu voto ao final da sessão desta quarta-feira, 30/8, é o que se depreende da leitura de seu texto até agora. O outro voto já proferido foi o do ministro Alexandre de Moraes. Ele propôs um meio termo que, segundo especialistas, mais beneficia o povo colonizador do que os povos originários. Aparentemente, a votação está empatada e ainda faltam 7 votos, inclusive o da presidenta da Corte, ministra Rosa Weber, que já se mostrou ansiosa para proferi-lo antes de sua aposentadoria ao final do mês. Mas no campo progressista, um dos votos mais esperados é o do ministro mais novo da casa, Cristiano Zanin, nomeado pelo presidente Lula. A se tomar por base os outros votos proferidos pelo recém-empossado Zanin em ações sobre homofobia e descriminalização de pequenas quantidades de maconha, sua decisão acerca da tese do marco temporal pode ser mais uma frustração. Para os povos originários, terra não é propriedade, é lar, é campo sagrado onde se semeia a vida e onde se vive. E não há nada mais esdrúxulo do que considerar que povos ditos originários, ou seja, que ocupam estas terras desde muito antes de o europeu chegar, percam sua ordem de chegada para quem chegou em seu lar sagrado e trouxe doença, destruição e desrespeito étnico, cultural, religioso e existencial para com centenas de etnias indígenas. Na tarde desta quarta-feira, 30/8, todos esses povos originários estiveram presentes na Casa da Lei do Homem Branco, que diz que todos os brasileiros são iguais. Esperam que este não os invisibilize mais uma vez e lhes reconheça o direito ao que sempre foi deles. A tese do marco temporal é uma excrescência típica do colonizador, destruidor. Deve ser derrubada. O país aguarda os votos de Luiz Roberto Barros, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin.
o Simpro se junta aos povos originários dizendo não ao marco temporal e que, ao final do mês, a chegada da primavera traga aos povos originários boas notícias.